Olá, espectadores! Como é possível fazer um veículo se movimentar? A primeira e mais antiga invenção é a força muscular, seja própria ou de terceiros. Você pode pedalar uma bicicleta, atrelar cães a um trenó ou colocar um cavalo para puxar uma carroça. Você pode queimar combustível e transformar parte da energia térmica liberada em energia mecânica, ou seja, em movimento. Também é possível carregar baterias e converter energia elétrica em movimento. Existem também opções de sistemas pneumáticos, hidráulicos e mecânicos. Há cerca de 2 anos, depois de ler um artigo sobre volantes e supervolantes do cientista soviético e russo Nurbey Gulia e dos meios de transporte que utilizam a energia de um volante giratório para se locomover, fiquei interessado em entender melhor esse assunto. Enfim, cheguei a esse tema. O volante não é o único método mecânico de armazenar energia. Assim, por exemplo, a história conhece casos de uso de molas, como as de relógio, em bicicletas. No entanto, neste vídeo, vamos nos concentrar nos volantes de inércia. O que eles são, quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de construção, quem e quando construiu veículos que utilizam a energia de uma roda de inércia e por que essa tecnologia ainda não é tão comum quanto, por exemplo, os carros elétricos. Você está no canal Kras Moto. Aproveite o vídeo. Antes de analisar o uso do volante de inércia como acumulador de energia em veículos e conhecer modelos específicos dessa tecnologia, é necessário entender um pouco da teoria para uma compreensão geral. Provavelmente a maioria de vocês teve na infância um brinquedo chamado peão ou peão, e provavelmente vocês entendem intuitivamente como esses objetos funcionam. Esses brinquedos são um volante primitivo. Em termos estritos, um volante é uma roda maciça giratória usada como acumulador de energia cinética ou para criar momento de inércia. Por exemplo, ele é usado em dispositivos que têm fornecimento ou uso irregular de energia. O exemplo mais marcante é o motor de combustão interna. Em um motor monocilíndrico de 4 tempos, a energia do combustível queimado entra no sistema mecânico apenas durante o tempo de trabalho. Isso é apenas um quarto de todo o ciclo. O tempo restante de movimento do pistão e rotação do virabrequim ocorre devido à inércia do volante. Além da energia, o volante giratório, assim como qualquer corpo em rotação, também possui momento angular. Com o que está relacionado à observação do efeito giroscópico, que consiste no processo do eixo de rotação girar em torno de sua direção original, quando surge uma força externa que não coincide com a direção do eixo de rotação. Supervolante é um termo muito mais recente. Este é um dos tipos de volante, utilizado em acumuladores de energia cinética por volante. Em comparação com os volantes comuns, ele é capaz de armazenar mais energia e é seguro de usar. Sobre a segurança desses acumuladores, vamos conversar mais adiante ao longo do vídeo. O efeito do volante é utilizado pelas pessoas desde o Neolítico, nos tempos mais antigos da história. Por exemplo, no torno de oleiro, em moinhos de pedra manuais primitivos e, um pouco mais tarde, em moinhos de vento e de água. Provavelmente, um dos exemplos mais antigos do uso do volante foi uma descoberta arqueológica da Mesopotâmia, na região da cidade de Ur. Um torno de oleiro com um disco de argila cozida de cerca de 1 metro de diâmetro e pesando não menos que 50 quilos. Isso, vale ressaltar, é de aproximadamente 3.000 a.C. Invenções semelhantes surgiram repetidamente também na China. Com o tempo, a aplicação do volante expandiu-se. Assim, o monge alemão, alquimista e cronista Teófilo, que viveu no final do século XI e início do século XI, primeiro menciona em seu tratado sobre várias artes diversas máquinas nas quais o volante é utilizado. A expansão mais intensa do uso da roda de inércia ocorreu durante a Revolução Industrial, a partir do final do século XVIII. Em 1784, James Watt apresentou ao público a máquina a vapor, na qual utilizou o volante para estabilizar o movimento e superar os pontos mortos do pistão. E seu contemporâneo, James Picard, usou o volante em combinação com o mecanismo de manivela e biela para transformar o movimento alternado em movimento rotativo. As ideias sobre usar a roda de inércia como acumulador de energia surgiram na mesma época. Basta lembrar o veículo autopropelido de Ivan Kulibin
de 1791, esse aparelho era movido pela força muscular do condutor, na essência, era um velomóvel. Mas, para aumentar a suavidade do movimento e superar subidas, sob o assento dos passageiros havia um volante de inércia. Previamente acelerado, ele auxiliava o condutor em subidas durante o movimento. A ideia de usar um volante de inércia em um novo tipo de transporte, o chamado Mahovvoz, uma variedade de locomotiva, foi proposta em 1860 pelo inventor russo, engenheiro-tenente Shubersky. Em 1883, o almirante americano John Howell desenvolveu a chamada torpedo de volante de inércia. Um volante de inércia maciço, pesando cerca de 50 a 60 quilos, girava dentro do torpedo a uma velocidade de 10 a 14 mil rotações por minuto, dependendo do projeto. Segundo alguns dados, a rotação era realizada 30 segundos antes do disparo por uma turbina a vapor especial e, naquela época, havia vapor suficiente nos navios. O volante de inércia liberava a energia acumulada, permitindo que o torpedo se movesse por cerca de 1 km a até 50 km por hora, além de atuar como um estabilizador giroscópico. Na década de 20 do século XX, o inventor soviético Anatoly Georgievich Ufimtsev aplicou um acumulador inercial na primeira usina eólica da Rússia, construída por ele em Kursk. Desde 1931, o primeiro aerogerador fornecia energia elétrica para a casa e oficina de Ufimtsev, além de iluminar outras casas na rua. O gerador era equipado com um acumulador mecânico de energia, um volante de cerca de 300 quilos, graças ao qual podia funcionar de forma estável mesmo com a força do vento variando. O surgimento de veículos automotores que utilizam energia armazenada em um volante era inevitável. Usinas eólicas com armazenamento de energia por volante são benéficas e estão sendo utilizadas atualmente. Quando foi criado o primeiro veículo com volante? Pela primeira vez, o conceito de ônibus com acumulador inercial foi desenvolvido e implementado na prática no final dos anos 1940 pela empresa suíça Oerlikon, com o objetivo de criar uma alternativa aos trolleybus para rotas mais silenciosas e com baixa frequência de tráfego, onde a eletrificação completa por meio de rede aérea não seria economicamente viável. O modelo de demonstração do girobus foi apresentado ao público e utilizado conforme sua finalidade no verão de 1950. E para popularizar a novidade, os ônibus foram operados em diferentes rotas até 1954. Até 1953, foram produzidos 17 ônibus com volante de inércia e começou a sua operação comercial. A técnica operava em rotas com extensão de 4,5 a 7,5 quilômetros e conectava as comunas suíças de Verdun-les-Bains e Grandson. No centro do ônibus, no piso, havia um volante de inércia de 1,5 toneladas, girando até 3.000 RPM. O volante de inércia era carregado e descarregado por um eletromotor gerador com rotor em curto-circuito. O recarregamento ocorria em pontos específicos da rota, usando uma rede elétrica trifásica. A frenagem do veículo era elétrica e parte da energia retornava ao volante de inércia, aumentando assim a distância percorrida. Um girobus totalmente carregado geralmente podia percorrer cerca de 6 km em uma rota plana, com velocidade de até 50 a 60 km por hora. O carregamento do volante de inércia levava de 30 segundos a 3 minutos. Para reduzir o tempo de carregamento, a tensão de alimentação foi aumentada de 380 para 500 volts. É difícil dizer o quão eficiente seria o giro-ônibus em rotas longas, onde seriam necessárias várias recargas, ou em condições de fluxo intenso de passageiros. Em 1960, o serviço de giro-ônibus na Suíça foi encerrado por razões econômicas. Embora do ponto de vista técnico, a experiência de uso do giro-ônibus nessa rota tenha sido bem sucedida. Até hoje, apenas um exemplar do giro-ônibus Oerlikon foi preservado. Além da Suíça, um sistema de transporte público com giro-ônibus foi inaugurado em Leopoldville, atual Kinshasa, na República Democrática do Congo. No Congo, entre 1955 e 1956, 12 giro-ônibus atenderam 4 rotas, com estações de recarga a cada 2 quilômetros.
Os giro-ônibus usados em Kinshasa eram os maiores giro-ônibus que já existiram. Com 10 metros e meio de comprimento e 11 toneladas, eles transportavam até 90 passageiros. A velocidade máxima deles era de 90 km por hora. No entanto, os girobuses no Congo se desgastavam rapidamente devido ao descuido dos motoristas e também ao desgaste excessivo dos rolamentos do volante por causa da alta umidade do ar. O funcionamento dos girobuses no Congo foi interrompido no verão de 1959, tornando-se desnecessários, eles foram deixados para enferrujar ao lado da garagem. O terceiro e último sistema de transporte por girobus existiu na Bélgica. Ele consistia em uma única linha e ligava a cidade de Gant ao seu subúrbio Merelbeck. Foram usados 3 Erliconas. O serviço de girobus foi inaugurado em 10 de setembro de 1956, mas durou pouco, até 24 de novembro de 1959. Houve várias razões para a descontinuação do uso do girobus na Bélgica. Antes de tudo, ele se destacava pelo alto consumo de energia, 2,9 kWh por quilômetro. Enquanto isso, o bonde, que transportava várias vezes mais passageiros, consumia de 2 a 4 kWh por quilômetro percorrido. Além disso, os giroscópios foram considerados pouco confiáveis, e o reabastecimento levava um tempo inaceitavelmente longo. Algum tempo depois, no final dos anos 50, surgiram os girovagões na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essencialmente, o girovagão era uma pequena locomotiva destinada ao transporte de composições leves de bitola estreita em galerias horizontais de Minas. Os girovagões foram produzidos de 60 até os anos 80 na fábrica de construção de máquinas de Drushkovka, em Donbass. A escolha recaiu sobre o volante devido ao alto risco de explosão nas minas, e essa era uma das soluções mais seguras. Os girovagões eram carregados em pontos fixos. O volante era acelerado até 2 ou 3 mil rotações por minuto com a ajuda de um motor elétrico ou pneumático. A energia acumulada era suficiente para percorrer de 3 a 5 km a uma média de 7 km por hora. Giromóveis também estavam sendo criados fora da União Soviética. Parece que as locomotivas fabricadas pela Erlikon eram utilizadas na indústria de mineração na Suíça, Bélgica e na África. Eis os giromóveis em Sibi britânicos da Sentinel Wagon Works. A locomotiva era equipada com 2 volantes de 3 toneladas, que giravam a 3.000 rotações por minuto quando totalmente carregados. O carregamento durava 2 minutos e meio e a locomotiva funcionava por cerca de meia hora. Em Sibigiro, foram produzidos de 58 até 65. Alguns automotrizes também eram equipados com acumuladores de energia de volante. Um automotriz é um pequeno vagão de passageiros ferroviário. O British Rail Classe 70 era equipado com volantes para se mover entre seções da rede de contato. Perry People Movers, uma empresa britânica que produz bondes leves e matrizes ferroviárias, usa acumuladores de energia de volante F, I e S. E agora nós chegamos à invenção do supervolante e à personalidade de Nurbey Gulia. Sobre o próprio Nurbey Vladimirovich, existem muitos artigos na internet, desde publicações bastante sóbrias e boas, cheias de fatos e números, até delírios conspiratórios. É só subir que ele aparece. Vamos tentar analisar tudo isso de forma sóbria. Nurbey Gulia nasceu em 1939 em Tbilisi. Lá mesmo ele se formou no Instituto Politécnico. No início dos anos 60, o jovem cientista interessou-se por acumuladores de energia de volante, variadores, transmissões e outros meios de armazenamento e transformação de energia. Ele chega à conclusão de que um volante sólido, digamos, fundido em aço ou ferro fundido, se destrói ao atingir certas rotações. Permitir que tal evento ocorra, por exemplo, em um girobus, levaria à destruição grave de todo o veículo de transporte, além de colocar em risco a vida do motorista e dos passageiros. Gulia cria um novo tipo de volante. Agora é um disco composto por milhares de voltas de uma fita de aço fina e de alta resistência, não mais um bloco sólido de metal. Mesmo que ela se quebre, começará a se desenrolar e gradualmente irá frear contra as paredes internas do invólucro, evitando consequências fatais. Gulia apresentou o pedido de patente em 15 de maio de 1964. No entanto, a análise da patente, o número final dela você vê na tela, demorou bastante. Tudo só foi resolvido em 15 de outubro de 1983.
Por que a análise demorou tanto, até hoje não está totalmente claro. Pode-se supor que, naquela época, quando o combustível era barato, o supermáquina pouco interessava às altas patentes e a novidade era recebida com ceticismo. A criação de supermáquinas de construção semelhante no Ocidente começou por volta de 1965 e as publicações se intensificaram durante a crise do combustível nos anos 70. Nurbey Vladimirovich não perdeu tempo. Os primeiros testes do supermáquina de Guli mostraram que mesmo uma construção inicial, não muito avançada, era capaz de superar as baterias de chumbo ácido em densidade de energia, mantendo segurança suficiente. A fita se rompia quando o aro atingia 500 metros por segundo, proposta feita para testar volante em veículo de transporte. Em 1966, sob a liderança de Nurbey, foi criado o primeiro carro híbrido do mundo, com acumulador de energia por volante e variador. Baseado no AZ450D, as rodas dianteiras eram acionadas pelo motor elétrico padrão, enquanto as traseiras, através de um variador, estavam conectadas ao volante de inércia. Na frenagem, o volante era carregado, liberando energia para as rodas quando necessário. Alcançou-se uma economia significativa de combustível. Também em 73 foi criado um protótipo do girobus, que passou por testes em Kursk. Depois disso, Nurbey Vladimirovich concentrou-se no aprimoramento da construção dos supervolantes. Isso é confirmado por patentes obtidas nos anos 90 e 2000 e pela popularização da ciência. Guli publicou livros sobre mecânica e física e participou de programas de televisão. Atualmente, acumuladores de energia baseados em supercapacitores são usados com sucesso em várias áreas, como na energia. Nos Estados Unidos, a empresa Beacon Power, fundada em 1997, teve sucesso nesse setor. Sob a orientação científica de Nurbey Guli, a empresa KEST, o site é bem fácil de encontrar, criou sua própria versão de acumuladores estacionários de energia cinética baseados em supervolantes, feitos de fita de aço de alta resistência. Um desses acumuladores pode armazenar até 20 kWh de energia. Um cluster de vários desses acumuladores é capaz de nivelar as variações diárias da carga elétrica, substituindo as volumosas usinas hidrelétricas de bombeamento. A invenção de Nurbey Guli encontrou aplicação em vários setores onde é necessário o acúmulo de energia, mas não no transporte, como sonhava e continua sonhando o inventor. Após a aposentadoria do girobus e do Oerlikon, houve tentativas de criar ônibus com volante de inércia. Em 1979, a General Electric recebeu um contrato de 4 anos de $5 milhões dos Ministérios da Energia e dos Transportes dos Estados Unidos da América para desenvolver um protótipo de ônibus com volante de inércia. Mas não chegou a ser feito um protótipo funcional. Nos anos 80, a Volvo experimentou por pouco tempo o uso de volantes de inércia, carregados por um pequeno motor a diesel e recarregados por meio da energia de frenagem. No final, essa ideia foi abandonada em favor dos acumuladores hidráulicos. Em 2005, o Centro de Transporte e Meio Ambiente, junto com a Universidade do Texas, em Austin, o Centro de Eletromecânica e as empresas Test Devices e DRS Tecnologias buscavam financiamento para desenvolver o protótipo do girobus. A última reinterpretação do girobus foi apresentada ao público por engenheiros britânicos em 2011. O projeto Flybus, da Apter, Allison Transmission e Ricardo, visava instalar em um ônibus britânico Apter Solo um sistema de recuperação por volante de inércia Ricardo Kinergy. O ônibus foi equipado com um sistema de propulsão híbrido no qual um pequeno volante de inércia participaria da recuperação de energia durante a frenagem, economizando combustível. Segundo os desenvolvedores, esse tipo de recuperador deveria economizar 20% de combustível, mas os testes do Flybus, realmente construído, mostraram que o consumo caiu apenas 8%. Nos últimos 30 anos, uma série de conceitos de carros híbridos foi realizada em metal, nos quais os engenheiros preferiram usar acumuladores mecânicos em vez de baterias elétricas. Vou mencionar esses protótipos. Primeiro, o Porsche 918 Hand Sport R, do ano de 2011. Um híbrido experimental, sucessor ideológico do anteriormente testado 91, um Gran Turismo 3 R Hybrid. A característica de ambos
é o acumulador de energia cinética por volante de inércia sistema de recuperação de energia cinética, desenvolvido pela Williams, substituindo as baterias de íon-lítio usuais em híbridos. Assim como nos giro-ônibus, o acumulador de volante de inércia no Porsche era conectado ao restante do sistema puramente de forma elétrica, e a função desse acumulador não era mover o veículo durante toda a distância, mas fornecer, no momento necessário, alguns segundos de potência aumentada. No Porsche 918 Spyder, o motorista podia obter 150 kW de potência extra por 8 segundos ao apertar um botão no volante gerador. A potência total do híbrido 918 chegava a 767 cavalos. As rotações dessas unidades são interessantes. Graças à compacidade e ao uso de materiais compostos modernos, no GT3 Air híbrido, elas atingiam 40.000 rotações por minuto, enquanto no 918 Air SR 36.000. Algumas fontes dizem que esses volantes podiam ser acelerados até 50.000 rotações, embora já com certo risco. Nesse último caso, a velocidade da borda do volante pode ser estimada grosseiramente como 1 km por segundo, 3 vezes a velocidade do som. O volante é feito de fibra de carbono com uma camada de material composto magnético, atuando como rotor do motor gerador. Tudo isso está colocado em uma carcaça a vácuo. Um sistema semelhante da Williams Hybrid Power, originalmente projetado para carros de Fórmula 1, foi utilizado pelos alemães em um carro esportivo da classe Le Mans Prototype, o Audi R18 e-tron 4, apresentado em 2012. O eixo traseiro desse híbrido era movido por um motor de 510 cavalos, enquanto na frente havia 2 motores elétricos com uma potência total de 148 kW. A energia era armazenada em um acumulador de volante miniatura instalado ao lado do piloto no assoalho. Esse volante composto girava até 45.000 rotações por minuto, e na fase de aceleração do carro, podia enviar 500 kJ de energia para as rodas dianteiras em apenas alguns segundos. Nos anos 90, a empresa Rosen Motors desenvolveu um sistema híbrido com um pequeno motor a gás e um acumulador de energia baseado em volante, que girava até 55.000 rotações por minuto. O volante estava escondido em uma carcaça a vácuo e era composto por um cubo de titânio com um cilindro de fibra de carbono. Ele foi instalado em um suporte cardan para minimizar o efeito giroscópico negativo sobre a dirigibilidade do carro. O protótipo do carro passou por testes de estrada em 97 e foi aí que tudo terminou. Em 93 surgiu o Chrysler Patriot Concept. Esse híbrido foi construído pela Reinhardt Motorsport e Satcom Technology Corporation, sendo desenvolvido pelos engenheiros da Chrysler. A energia da frenagem era acumulada em um volante composto, montado em uma câmara a vácuo, que pesava 66 quilos e girava até 58.000 rotações por minuto. Bem, e a transmissão era mista, composta por um motor elétrico de tração e um motor V4. No início dos anos 2010, a Volvo e a Jaguar também experimentaram com o acumulador de energia cinética sistema de recuperação de energia cinética. Na Fórmula 1, os sistemas mecânicos de recuperação de energia cinética. Sistema de recuperação de energia cinética. Desenvolvedores foram testados em 2008 e 2009, mas no final, as equipes preferiram mudar para versões elétricas do sistema de recuperação de energia cinética com baterias de íon-lítio ou supercapacitores. Enquanto isso, nos acumuladores experimentais foram alcançados parâmetros bastante interessantes. O próprio volante, como acumulador de energia, até encontrou aplicação em uma nave espacial. Esse foi um projeto financiado pelo Centro de Pesquisas Glenn da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e destinado a testar componentes em condições de laboratório. Ele utilizava um aro de fibra de carbono com um cubo de titânio projetado para girar a uma velocidade de 60.000 rotações por minuto. E então, depois de conhecer uma série de conceitos, protótipos e veículos de produção em série que utilizam acumuladores de energia por volante, é hora de esclarecer as coisas. Por que o transporte com acumulador cinético não se desenvolveu? Lembremos a física do processo.
A energia do volante depende do momento de inércia e da velocidade angular, ou seja, basicamente da frequência de rotação. O momento de inércia é determinado pela massa, pelas dimensões do volante e pela sua geometria. Aumentar as dimensões e a massa não é conveniente, pois afeta o tamanho e peso total do veículo, além de causar efeitos giroscópicos negativos que influenciam a dirigibilidade. Apesar de ser parcialmente solucionado pela suspensão cardânica do volante, isso acontece às custas do aumento das dimensões do equipamento. Aumentar as rotações é mais vantajoso, pois a energia depende delas ao quadrado. Tudo bem, mas na borda nós obtemos velocidades colossais, chegando a 1 km por segundo, e isso exige materiais de qualidade extremamente alta e resistência extremamente alta. Nos anos 60, a densidade de energia armazenada por kg de uma bateria elétrica e de um volante era semelhante. Teoricamente, se os giro-ônibus fossem muito mais pesados, teriam obtido sucesso comercial. Na época, os volantes eram feitos de aço forjado, o que geralmente não era tão caro. No século XXI, as baterias de íons de lítio se tornaram mais baratas e com maior capacidade. Com o avanço tecnológico e a produção em massa, elas ficaram ainda mais acessíveis. Mas um volante composto de alta resistência, feito de materiais extremamente de qualidade, rolamentos com perdas mínimas, ou talvez até mesmo uma suspensão magnética para o volante, custam caro. O segundo fato importante: o volante de inércia lida bem com o modo frenagem-aceleração-frenagem, funcionando como um sistema de recuperação de energia. Ônibus operando de parada em parada com uma pequena recarga em cada uma delas são o caso ideal. Ou então em uma versão estacionária. É um bom buffer de energia para regular a frequência da corrente nas redes de energia, com reação instantânea aos picos de consumo. Terceiro fato: armazenar energia em um volante de inércia é mais complicado do que em baterias elétricas. Em uma semana, o volante de inércia mais avançado perderá a maior parte da energia, enquanto uma bateria de íons de lítio perderá apenas 2-3% por mês devido à autodescarga. Digamos até 5%. Carregar um carro com volante de inércia, deixá-lo estacionado e ao voltar em 2 semanas, descobrir que ele descarregou não é lá um grande prazer. No contexto do transporte, o volante de inércia tem tanto vantagens quanto desvantagens críticas, não sendo tão maravilhoso assim. Se olharmos para o supervolante de inércia puramente como um acumulador de energia, ele tem uma lista clara de vantagens. A eficiência do volante de inércia é menos suscetível a variações de temperatura. Sua produção e descarte são mais limpos em comparação com as baterias, já que eles são feitos principalmente de materiais inertes. Ao contrário das baterias, que têm uma vida útil de cerca de 7 a 10 anos, o volante de inércia praticamente possui uma vida útil ilimitada. Só troque os rolamentos. Amigos, o tema dos acumuladores cinéticos de energia é fascinante. Estou muito feliz por finalmente ter abordado e tentado entender mais sobre esse assunto. O que espera o acumulador de energia por volante no futuro, só o tempo dirá. Com o avanço dos materiais e o interesse constante de governos, empresas, cientistas e inventores, essa tecnologia certamente terá futuro. E o que você acha sobre isso? Escreva nos comentários. Neste momento, minha história está chegando ao fim. Se você gostou desse conteúdo, por favor, não deixe de compartilhá-lo com seus amigos e bons conhecidos. E também se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito isso. Agradeço especialmente a todos que ajudam o meu canal com doações, pelas informações fixadas na descrição e pelo patrocínio no YouTube. Com vocês, o canal Crasmoto. Até mais!